Dando continuidade à nossa lista, vamos agora para a questão de número 9. Essa é uma questão de lançamento oblíquo, então aqui a gente vai revisar tudo que a gente viu em sala de lançamento oblíquo. Depois vai vir uma questãozinha de leis de Newton, aplicação das leis de Newton com hidrostática, né? Então, ó, questão 9. Diz o seguinte: uma pessoa lança uma pedra do alto de um edifício com velocidade inicial de 60 metros por segundo e formando um ângulo de 30 graus com horizontal. Primeira coisa que a gente tem que fazer aí é decompor essa velocidade. Esse é o passo 1, é o básico, né, que a gente viu. Quem tem dificuldade, lembre que na aula eu fiz um passo a passo. Tudo que a questão pedir tem como a gente descobrir. Como mostrado na figura abaixo, se a altura do edifício é de 80 metros, qual será o alcance máximo, que ele chamou de XF, da pedra, isto é, em que posição horizontal ela atingirá o solo? Repara no seguinte: quando uma questão tem muita informação, vocês já me viram falar várias vezes que eu gosto de começar pelo fim da questão. Então essa questão está pedindo alcance. Alcance, eu sei que é Vx vezes o tempo total. Correto? Vx vezes o tempo total. Então, Vx eu posso descobrir como? Através da decomposição aqui. Eu posso descobrir Vx através dessa decomposição. E Vy eu posso descobrir aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é decompor. Então Vx é fácil descobrir. Se eu descobrir o tempo total, eu acabo a questão. Tudo bem? Então, ó, primeiro passo, descobrindo Vx. Então, vamos decompor as velocidades. Vx é V inicial vezes o cosseno de 30 graus. Então, Vx vai ser 60. A questão diz que o cosseno de 30, aí ele pediu para a gente considerar 0,8 vezes 0,8. Então, a gente tem que Vx vale 48 metros por segundo. Vy é V inicial vezes o seno de θ. Isso também vocês sabem, né? Primeira coisa que tem que fazer é decompor essa velocidade. Então, V inicial no eixo Y é 60 vezes, ele pediu para considerar 0,5, né? 0,5. Então dá 30. Então, Vy, a gente já descobriu que vale 30 metros por segundo. Então, como eu tinha dito, alcance é 48 vezes o tempo total. Se a gente descobrir o tempo total, acabou a questão. E como é que a gente descobre o tempo total? Perceba que na subida, esse objeto vai atingir a altura máxima. E o que é que a gente sabe que tem na altura máxima? Vy final é igual a 0. Então, eu sei que primeiro ele vai subir. Eu tenho aqui o tempo de subida. E depois, esse carinha aí, ele vai descer. Não é não? Em queda livre. Então, aqui, ó, eu tenho o tempo de descida dele. Tempo de descida dele. Então, qual é o tempo total que a gente tem aqui? É o tempo de subida mais o tempo de descida. Tudo bem? Esse é o tempo total que a gente tem. Tempo total é o tempo de subida mais o tempo de descida. Se a gente descobrir isso, acabou a questão. É isso que a gente vai focar.
Como é que eu posso descobrir esse tempo de subida, gente? Fazer de laranja. Como é que eu posso descobrir o tempo de subida? A gente sabe que na altura máxima a velocidade é zero no eixo Y, porque no eixo X ela é sempre constante. Então na altura máxima é zero. E aí a gente viu que pode descobrir o tempo de subida usando a função horária da velocidade. Não foi? Velocidade final na altura máxima no eixo Y é zero. Inicial não é 60, é inicial no eixo Y, 30. Ela está indo contra a gravidade, menos 10 e o tempo. Então o tempo de subida vai ser de 3 segundos. Então já sei que parte desse tempo é 3. Quanto ao tempo de descida? Aí eu vou ter que saber essa altura toda, né? A altura total aqui. Eu sei que daqui para cá tem 80. Daqui para cá tem 80. Mas isso aqui foi quanto? Como é que eu posso descobrir isso aqui? Usando Torricelli, isso aí. Ó, velocidade no eixo y ao quadrado é a inicial no eixo y ao quadrado mais 2g ΔH. A gente viu isso muito no passo a passo, né? Tem que vir para cá para descobrir a altura. De novo, na altura máxima é zero. V inicial. Velocidade inicial é 30. 30 menos 2 vezes 10 ΔH. Então vai ficar 900 passando para cá, menos 900, menos 20 ΔH. O ΔH é 45 metros. Então aqui em cima, qual é a altura máxima dele? Daqui para cá é 125 metros. Ele vai despencar 125 metros e esse vai ser o tempo de descida dele. Perceba que lá em cima, na altura máxima, a velocidade dele é zero. Tá vendo que esse conceito de altura máxima, velocidade no eixo y é zero, é extremamente importante. Então resgata essa memória aí. Extremamente importante para resolver. A maioria dos passos aqui eu resolvi só pensando nesse conceito. Que na altura máxima a velocidade no eixo y é zero. E aí eu uso as equações de MR e UV para resolver. Aqui, ora, a gente usa a função horária dos espaços no M e V que a gente tanto viu. Passa o H para cá, vira ΔH. Aqui em cima, a velocidade inicial na queda. Aqui na subida ela é a final, mas na descida ela é inicial, né? Então aqui é zero. 10, vou deixar o G, T ao quadrado sobre 2. Então aqui vai ser 125 vezes 2, 10, T ao quadrado. Então aqui vai ficar 250, 10, T ao quadrado, raiz de 25, 5 segundos. Então qual é o tempo total? Aqui é o tempo de descida, que é 5 segundos, mais 3 que foi tempo de subida, então aqui vai ser 8 segundos, 48 vezes 8 segundos. Esse vai ser o nosso alcance, que vai dar aí 48 vezes 8, é isso, né? 48 vezes 8. Aqui dá 320. 384, letra D. 384 metros, letra D, de dado para a questão 9. Questão 10 diz o seguinte, ó. No interior de um recipiente vazio,
é colocado um cubo de material homogêneo de aresta igual a 0,4 metros. Então, se ele tem aresta 0,4 metros, a gente tem que calcular o volume dele, correto? E massa M de 40 quilos. Tudo já está aqui, tá? Aresta. Como é que a gente calcula o volume de um cubo? O volume do cubo é aresta ao cubo, tá bom? A gente vai ter que calcular o volume aí, porque empuxo é a densidade do líquido, o volume do recipiente, o volume do corpo, né? O volume do corpo, vezes a gravidade. Então vamos lá. O cubo está preso a uma mola ideal de massa desprezível, fixada no teto, de modo que ele fique suspenso no interior do recipiente, conforme representado no desenho abaixo. A mola está presa ao cubo no centro de uma de suas faces e o peso do cubo provoca uma deformação de 5 centímetros da mola. E ele fica suspenso. Nesse primeiro momento, ele está suspenso. Então a gente tem peso vertical para baixo e força elástica para cá. E a gente pode resolver como? De acordo com a primeira lei de Newton, na situação de equilíbrio, a gente pode escrever assim, ó. Na situação de equilíbrio, peso igual a força elástica, não é? Nesse primeiro momento, que eu chamei de x1, ó, que é a deformação. Aqui vai ficar mg igual a k vezes x. A constante, que é o que a gente não tem, vai ficar x é igual a m vezes g. Não é isso? Então, ó, contrário, né? Aqui vai ficar mg sobre kx sobre x. Então é isso que a gente vai ter aí nesse primeiro momento. Em seguida, coloca-se água no recipiente até que o cubo fique em equilíbrio, com metade do seu volume submerso. Aí é o grande lance da questão. Com metade do seu volume submerso. Só tem empuxo no volume que está dentro d'água, no volume que está imerso no fluido. Pode ser água, pode ser um gás. É o que está imerso no fluido. Nesse caso, só metade desse volume. Sabendo-se que a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico, a deformação da mola nessa nova situação é de quanto? Então, primeiro vamos descobrir uma coisa que não está mudando. Ó. Da situação 1 para 2, a mola é a mesma. Por isso que é importante descobrirmos a constante. A massa é 40, a gravidade é 10 e a deformação 5 centímetros. Eu vou deixar em centímetros porque a resposta já está em centímetro, tá? Por isso que eu vou deixar em centímetro. Então, mas no sistema internacional tem que botar em metro. Então vai ficar 400 por 5, vai ficar 80 newtons por centímetro. É isso que a gente vai ter da mola da deformação, que se mantém igual lá. Só que, nesse segundo momento, o que é que está acontecendo? Eu coloquei água. E se eu coloco água e parte do objeto fica dentro da água, surge um empuxo. Então, aqui também disse que vai ter uma situação de equilíbrio. A questão disse que fica em equilíbrio metade do volume submerso. Então, temos equilíbrio. A gente fez muita questão disso só na aula, acho que foram as 25, né? Não, acho que umas 30, 35. Então, ó, peso vertical para baixo,
para cima, empuxo, e para cá, na aula que eu estou dizendo de aplicação de leis de Newton, né? Que tem aquela listona, e força elástica. Então a gente tem força elástica para cima, empuxa para cima e o peso para baixo. É isso que a gente tem. Então, qual é a situação de equilíbrio aqui? Força resultante igual a zero. Força elástica mais empuxo é igual a força peso. É isso que a gente tem. Não é? Então, ó, quem é a força elástica? K vezes essa nova deformação, que eu chamei de x2, mais o empuxo. Gente, de novo, o empuxo é uma força que surge quando um objeto fica imerso em um fluido. Geralmente é líquido, mas pode ser ar. Uma força vertical e para cima que tem um módulo igual ao peso do volume deslocado. Né? Como é que a gente calcula o empuxo? Que é o teorema de Arquimedes. Densidade do líquido, então aqui é a densidade da água, não é do corpo, é do líquido, vezes o volume submerso, lembre disso, vezes a gravidade, igual ao peso, nesse caso, né, que é m vezes g. Eu não posso cortar essas gravidades porque não tem gravidade nesse outro membro aqui da equação, ó. Tem que ter nos 3 para eu cortar. Não tem, não posso cortar. Tudo bem? Beleza. A constante é 80. X2 eu não sei. Densidade da água, 1000 quilos por metro cúbico. Volume submerso, calma. O volume submerso, o volume do cubo, né? Ele é aresta ao cubo. Então, o que é esse volume? Eu posso botar 4 vezes 10 a menos 1, né? 4 vezes 10 a menos 1 ao cubo. Então, vai ficar volume do cubo, vai ser 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 10, 1 vezes menos 3, 10 a menos 3 metros cúbicos. Esse é o volume total. Mas quanto é que está submerso? Não é a metade dele? Então vai estar 32, vou até colocar com essa cor aqui, ó. 32 vezes 10 a menos 3. G, que vale 10, igual a massa, que é 40, vezes 10. Pronto. 80x e a deformação no momento 2 já vai dar em centímetro, porque eu deixei aqui em Newton por centímetro. 10 a terceira vai embora com 10 a menos 3, não é não? Aí fica 32 vezes 10, que fica 320, igual a 400. 80x2, 320 passa para cá, fica 80. Então a deformação que já vai dar em centímetro, fica 1 centímetro. Letra E é a nossa resposta. Tá bom? Espero que tenham entendido e relembrado aí os conceitos de empuxo, né? Que é uma questão bem interessante, envolve várias situações. Primeira lei de Newton, relembra o empuxo, condição de equilíbrio. Lembrar que o empuxo é o volume do corpo submerso, né? Tudo isso. Relembramos aqui o alcance, bastante importante, ó. Lembrar que, olha como isso é importante, saber que na altura máxima a velocidade é 0. Você pode usar essa fórmula e essa para descobrir a altura e o tempo de subida. Beleza?
E por fim, a gente vem para as questões de número 11 e de número 12, relembrando aí os conceitos de estática e de energia, né? Extremamente recorrentes no nosso estudo. Aqui tem uma questão de energia, de transformação de energia, envolve tanto conservação de energia como dissipação de energia. Então, a gente vai relembrar esses dois conceitos aí que são bastante importantes, tá? Dê uma lidinha na questão 11, tenta fazer, dá uma pausa, né? E depois você volta. A questão diz que um carrinho de montanha-russa percorre um trecho horizontal, trecho 1, sem perda de energia, e uma velocidade 1 de 36 km por hora. Então aqui ele está com a velocidade 1, que dá 10 metros por segundo, né? Já deixa em metro por segundo no sistema internacional. Ao passar por uma pequena subida de 3,75 metros em relação ao trecho horizontal anterior, o trem diminui sua velocidade, que é dada por V2 no ponto de maior altitude. Então aqui ele tem V2. Se ele tem velocidade, gente, ele tem energia cinética, beleza? Então, ele tem velocidade, ele tem energia cinética. Ao descer desse ponto mais alto, o carrinho volta a se movimentar em um novo trecho, que ele chama de trecho 2. Cadê? Que é 1,8 metros mais alto que o trecho horizontal 1. A velocidade do carrinho, ao começar a percorrer esse segundo trecho horizontal, é dada por V3. Então aqui é V3. Nesse instante, as rodas do carrinho travam e ele passa a ser freado pela força de atrito constante com os trilhos. Então aqui é tudo FAT. O carrinho percorre uma distância de 40 metros até parar. Então aqui, que é a velocidade 4, ele parou. Se aqui ele está com velocidade 4, é porque ele está freando. Beleza? Vamos agora para a resolução. Todos esses momentos aqui, ó, momento A, momento B, tem sua importância, né? Então, destaquei aqui. E vamos lá. O item A diz assim, ó, calcule V2, ele quer velocidade no ponto 2. Aqui, gente, não houve perda de energia. Então, como é uma questão discursiva, você poderia descrever assim, ó. Como, de acordo com o texto, não houve perda energética de A até B, tem-se ou é possível aplicar o princípio da conservação da energia, tá bom? Então, como é que a gente faz aqui o item A, ó? O item A, a gente vem energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B pelo princípio da conservação da energia. Aqui eu tenho energia cinética. Aqui eu tenho energia cinética, linha, mais energia potencial gravitacional. Por que cinética linha, gente? Porque não é a mesma da linha, né? Aqui toda a energia está se dividindo em cinética e potencial gravitacional. Se aqui tivesse 80 joules, 30 aqui, 50 aqui, ou 40 aqui, 40 aqui, elas iam se dividir. Então, ó, mv aqui, fazendo com calma, né? Energia cinética em A, aqui energia potencial gravitacional, mais energia cinética em B. Energia potencial gravitacional em B. Agora, ó, mv ao quadrado de A sobre 2, mgh de B, mais mv de 2, aqui é V de 1, né? V de 2 ao quadrado sobre 2. As massas estão em todos os membros e a gente pode cortar.
Então, quanto é a velocidade aqui? 10. 10 ao quadrado dá 100. 100 dividido por 2 dá 50. 10. Essa altura aqui é de 3,75. Aqui vai ficar V ao quadrado de 2 sobre 2. Isso aqui dá 37,5. Passando para cá, 50 menos 37,5 dá 12,5. 12,5 V ao quadrado dividido por 2. Então a velocidade dele em 2, aqui vai dar 25. Raiz de 25 dá 5 metros por segundo. Isso aqui é o item A que ele estava pedindo. O item B. O item B, ele vai querer a velocidade aqui, a velocidade de 3. Você pode resolver essa questão de duas maneiras. Por quê? Porque não há perda de energia. Conservação da energia. Princípio da conservação da energia. Então, energia no início é igual no fim. Você podia resolver essa questão de duas maneiras. Ou podia pegar a energia mecânica em B e igualar com a energia mecânica em C. Cuidado com essa diferença de altura, ó, se você fizer isso. Aqui é o zero, então você tem que fazer a diferença daqui para cá. Ou, como eu vou fazer, pegar a energia mecânica em A, se conserva igual a energia mecânica em C. Fica mais tranquilo para não trabalhar com essa subtração, ó. Energia mecânica em A igual a energia mecânica em C. Vocês entenderam aí, né? Se você pega de B para C, aqui vai ser uma altura que não é 3,75. Sacaram aí? Então, vai ter que usar aquele conceito que a gente viu de energia potencial gravitacional, que é um conceito relativo. Eu poderia dizer que nessa linha aqui é zero. Então, B está a uma altura dessa linha que é zero. Quem quiser fazer pode tentar, né? Que tiver melhor no assunto. Quem não, vem por aqui que acerta do mesmo jeito, ó. Acerta até mais fácil, mais rápido. Energia mecânica em A se conserva com energia mecânica em C. Qual é a energia mecânica em A? É só energia cinética. Energia cinética em A. Qual é a energia mecânica em C? É energia cinética mais energia potencial gravitacional em C. Não é não? Repare que C tem 1,8 metros de altura em relação a A. Então ele tem energia potencial gravitacional em relação a A. Por isso que eu disse nas aulas, estou dizendo agora de novo, que energia potencial gravitacional é um conceito relativo. Relativo. E aqui, ó, energia potencial gravitacional de C mais energia cinética de C. E aí a gente vem, mesmo esqueminha, de A ao quadrado, aqui mgh de C, mv3 ao quadrado sobre 2. Aqui a gente já viu que dá 50, né? Então, ó, a massa corta, tem massa em todos. Velocidade vai ser 10, 10 ao quadrado 100 por 2, 50. Então aqui fica 50. Aqui a gente vai ter 10 vezes 1,8, vai dar 18. Aqui vai ficar mais V3 ao quadrado sobre 2. 18 passando para aqui, 50 menos 18, 32. 32 vezes 2, a gente chega nisso aqui, correto? Então, quanto é que vai dar V3? V3 vai dar raiz de 64. V3 vai dar 8 metros por segundo. É o nosso item B. O item C da questão, ele está pedindo, vamos lá. Ele pede assim, ó. Calcule a aceleração da frenagem devido ao atrito. Aqui a gente tem a força de atrito.
Ó, FAT, a gente tem o peso e a gente tem o normal, não é? A gente tem esses três aí. Quem é que está freando o corpo? É o atrito. Você poderia fazer essa saída aí por duas maneiras. A outra vai demorar mais, né? Que é pelo teorema das forças não conservativas. Você descobrir a variação da velocidade e dividir pelo tempo. Aqui o mais rápido é simplesmente fazer assim, ó. Torricelli, pô. Você não tem a velocidade inicial aqui, que é 8? Não tem a final? Não tem a distância? Pode descobrir a aceleração. Torricelli, tranquilamente. Então, ó, aplicando-se a equação de Torricelli, velocidade 4, velocidade 3 ao quadrado, mais ou menos 2AD, que é a distância. Aqui é 0, porque ele parou. Aqui vai ser 8 ao quadrado, menos... Mas a gente não tem aceleração, né? Lembra que eu disse, quando você não tem aceleração, deixa mais. Não tem, deixa mais. 2 vezes A vezes 40. Então, ó, passa para cá. Menos 64 igual a 80A. O A aqui vai dar menos 0,8 metros por segundo ao quadrado. Tá vendo? Por isso que você deixa positiva quando você não tem o valor da aceleração. Porque quando fizer os cálculos, ela vai bater. E o item D, a gente tem aqui o tempo. Ele está pedindo o tempo, gente. Qual é a equação que a gente pode usar? Isso, vovô é ateu. Então, ó, a inicial é a de 3, a final é 4. Agora repare, agora você já tem a aceleração. Aqui é 0, aqui 8, não é? Que é inicial desse momento. Aqui é V inicial, que é 3, né? Deixa bonitinho, ó. Menos, porque você já tem a aceleração e já sabe que é desaceleração. O tempo aqui vai dar 10 segundos, né? Vai ficar menos 8, menos 0,8, T. O tempo dá 10 segundos. Tá aqui a nossa questão de número 11. É uma questão discursiva. As respostas estão aí. Por fim, a gente vai dar uma olhada na questão 12. Dê uma pausa, né? Bem devagar. E vamos lá. A questão 12 diz o seguinte. Tem essas três situações aí e ela vai fazer uma série de perguntas de como a gente deve proceder nesse tipo de questão. A primeira coisa que a gente tem que fazer aí é decompor essas forças, né? Ele diz que esse bloquinho tem um peso P, e vamos ao que se pede. Ele diz assim, ó. 3 corpos iguais a 0,5 kg cada são suspensos por fios amarrados a barras fixas, como representado nas ilustrações seguintes. Em relação a essas ilustrações, considere as afirmações. Aí ele diz, o módulo da força de tração em cada fio na situação 3 é igual a metade do módulo da força de tração no fio, blá, blá. A primeira coisa que tem que fazer é decompor as forças. Então, aqui a gente tem o peso e aqui a gente tem uma tração e outra tração. Como aqui é a situação 1, eu vou chamar isso de tração 1, tá bom? Como é que eu posso dizer que essa tração 1 está se comportando? 2 vezes a tração 1 é igual ao peso, não é não? De maneira que, como é o peso? 2 vezes T1. Ele está falando sempre em relação à tração. Isso, ele sempre está falando em relação à tração, né? Vamos isolar a tração. A tração 1
ela está sendo igual a metade do peso. Tá bom? Essa é a tração 1. Vou deixar ela aqui nesse cantinho. A tração 2. A tração 2, ele deu esses ângulos aí de 60, ele não deu nenhum valor para a gente utilizar, não tem nada não. Olha aqui, a gente vai decompor essa tração 2 em, fazer de roxo, T2 no eixo X, T2 no eixo X. E aí tem que decompor na vertical, né, gente? T1 não, T2Y, T2Y. Concorda? E para baixo a gente tem o peso, é o mesmo peso, viu? Ambos têm o mesmo peso. Então, como é que a gente pode pensar aí? Ora, não tem duas forças na vertical? As duas forças na vertical se igualam ao peso. Então, 2 vezes T2 no eixo Y é igual ao peso. Não é não? Quem é o peso aqui? Quem é T2? Concorda que eu posso trazer ele para cá e virar, ó, um cateto oposto, não é? Então, quem é T2Y? T2Y é T2, ficou imprensado aqui, né, gente? T2 vezes o seno de 60, igual ao peso. Para quem não entendeu, a gente treinou muito isso aqui. Quem tem dificuldade tem uma playlist só de decomposição, só de estática de ponto material. A gente viu isso aqui muito bem. Ó, T2Y é o cateto oposto. Então é T2 vezes o seno de 60 graus. Aí quem é T2Y? T2 seno de 60. Tranquilo, né? O que é que eu estou querendo? Eu vou querer chegar numa equação que relacione peso com T2, porque eu vou comparar T2, T1. Então, 2 vezes T2, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, igual ao peso. 2 vai embora com 2. T2 é peso sobre raiz de 3. A gente racionaliza, né? Vai ficar T2 é igual peso raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Então fica peso raiz de 3 sobre 3. Quem tem dificuldade, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Aí eu boto 3 aqui. Então eu tenho que ter 2, é peso raiz de 3 sobre 3. Tranquilo? E agora vou fazer de vermelho peso de 3. Tração de 3. E aí a gente vai para as alternativas, uma vez que ela está relacionando cada uma dessas grandezas aí de tração. Então, T2, a gente tem, ó, isso aqui. T3. T3 a gente vai ter o seguinte. Eu vou ter T3 no eixo X, T3 no eixo X. Aqui eu vou ter T3. T3 também. E na vertical eu vou ter T3Y. T3Y. Concorda? Se eu pegar T3Y e jogar para cá, para fechar o triângulo retângulo, eu vou ter que T3Y é um seno.
E na vertical, ó, T3Y duas vezes é igual ao peso, e o peso é igual para todas as situações. Então aqui como é que fica? 2 vezes T3Y é igual ao peso. Quem é T3Y? Seno de 30. T3Y é T vezes o seno de 30. Seno de 30 é meio. Então, onde tem T3Y vai ser T